Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Todos nós juntos adorando e glorificando o nome de Jesus. Quem é grato nessa noite está na casa do Senhor. Só Deus sabe como cada um chegou aqui nessa noite. Mas nós estamos aqui nessa noite para adorar o nome de Jesus, para cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede a um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como já falou o pastor nessa noite, hoje é um culto titulado como um culto evangelístico. E nós somos bem conhecedores desse texto que nós acabamos de ter por leitura, a qual o evangelista Lucas ele vai narrar a história desse homem chamado Zaqueu. E nós observarmos detalhadamente nos versículos, Jesus ele estava passando por Jericó. E ali se encontrava um homem chamado Zaqueu. E o significado desse nome, Zaqueu, significa justo. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2, que esse homem, ele era um homem rico. E além de ser um homem rico, ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos?
Os publicanos eram aqueles homens que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. E Jesus, ele estava passando por aquele lugar. E esse homem chamado Zaqueu, ele ouve falar de Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe que Jesus, ele está passando por aquele lugar. E no versículo de número 3, aquele homem vai procurar ver quem era a Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aquele homem queria olhar quem era Jesus Cristo de Nazaré, mas tinha um empecilho, que esse homem não podia ver a Jesus. O versículo de número 3 vai dizer que era por causa de uma grande multidão, porque a Bíblia vai dizer que aquele homem era de pequena estatura, aquele homem era pequeno, pois não dava para alcançar a Jesus, a vista dele não dava para ver a Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele tem outra opção, de subir em uma árvore para ver Jesus Cristo de Nazaré. Pois não é fácil nessa noite de cada um de nós chegarmos aqui para adorar a Jesus, para cultuar ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há muitos empecilhos, há muitas barreiras. Eu não sei qual foi o teu empecilho nesta noite para vir adorar a Jesus, para cultuar o nome de Jesus, para escutar a palavra de Deus. Pois este homem, ele teve a opção de subir em uma árvore para ver quem era Jesus Cristo de Nazaré. Pois então, este homem era de pequena estatura, não dava para ele ver a Jesus por causa da multidão, não também por causa da sua pequena estatura, porque este homem era judeu, e todo judeu que se torna um publicano, ele trai a sua pátria, trabalhando para o Império Romano, e já aqueles homens que estavam por ali, judeus, eles de qualquer maneira, também procuravam fazer alguma coisa com a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, mas só que faltava uma coisa na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele podia ser rico, mas ele queria ver quem era Jesus Cristo de Nazaré. E era a oportunidade, era aquela. Jesus já estava passando por aquele lugar. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. A multidão era um empecilho para Zaqueu, mas Zaqueu, ele teve uma oportunidade de subir numa árvore para ver quem era Jesus Cristo de Nazaré. Outrora, eu e você, nós foi para um culto, adorar o nome de Cristo Jesus, nós fomos ver como era o culto, mas antes de nós chegar ao culto para ver quem era Jesus, para ver quem estava adorando, Jesus já tinha visto você, Jesus já tinha visto eu, porque Jesus, ele quer alcançar você nessa noite. A salvação de Cristo Jesus quer alcançar a sua casa nesta noite. Eu não sei qual foi a barreira nesta noite, eu não sei qual foi o empecilho, mas você está aqui adorando a Jesus, você está aqui glorificando o nome de Jesus, e Jesus, ele já viu você, mediante aos empecilhos, mediante a tempestade, mas você está aqui nessa noite adorando a Jesus. E aquele homem, quando subiu numa árvore para ver quem era Jesus, e o versículo de número 5,
E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Em o meio de uma multidão, em o meio de muitas pessoas que estavam ali, Jesus, ele olha para a vida daquele homem, desprezado pela sociedade, porque exercia um cargo que não estava muito bem à vista da sua pátria, da sua nação, do lugar onde ele nasceu. Porém, o nome dele significa justo. Mas diante da sociedade, ele era um homem digno, ele era um homem desonesto, pois quando ia cobrar os impostos, pegava além da conta, pegava além a mais do povo, da população judaica, dos judeus. E por conta que ele exercer esse cargo, por conta de ele exercer essa função, pessoas se afastavam dele. Ele era tido como um traidor da sua pátria, ele é tido como um traidor da sua nação. Mas Jesus olha para ele, muitos chamam ele de traidor, a multidão chamando ele de pecador, mas Jesus olhou para ele: hoje me convém pousar em sua casa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Eu e você não era digno de estar aqui nessa noite. Eu e você não era digno de estar aqui nessa noite, mas pela sua grande misericórdia, mas pela sua graça redentora, mas pela sua graça, ele olhou para mim e para você: hoje me convém pousar sobre a tua casa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Quando Jesus ele entra na casa de alguém, ele transforma a família. Quando Jesus ele entra na vida de um ser humano, ele transforma a vida de alguém, assim como ele fez na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, conhecido pela sua nação de traidor, conhecido pela sua nação de homem desonesto, conhecido pela sua nação de homem pecador. E Jesus está dizendo nessa noite, enquanto eles murmuram do lado de fora, eu estou dentro da sua casa trazendo salvação. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E quando a sociedade fala mal das nossas vidas, Jesus ele está trazendo salvação para dentro da sua casa. Jesus ele está trazendo salvação para a sua vida. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Pois Jesus é o único que pode perdoar pecados nessa noite. Jesus é o único que pode salvar a vida do ser humano. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E quando Zaqueu ele escuta aquilo que Jesus fala com ele, aquele anunciado de Jesus para a vida de Zaqueu: desce depressa, hoje me convém pousar sobre a tua casa. E no versículo de número 6, a Bíblia diz que ele se apressou e desceu e recebeu com júbilo e recebeu com alegria. Aquele homem, ele podia ter tudo, ele podia ter suas riquezas, mas quando Jesus ele chamou aquele homem, e quando aquele homem viu a Jesus, ele viu que tudo o que ele tinha não era nada diante de Jesus. Jesus ele é o Todo-Poderoso, e a Bíblia vai dizer: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale o homem granjear esse mundo inteiro? O que vale um homem ter noites de baladas, ter noite de curtição,
se não tem a presença de Jesus na nossa vida. E Jesus está dizendo nessa noite: desce, porque hoje me convém pousar sobre a tua casa. Eu quero transformar você, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua casa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Você já ouviu alguém dizer assim? Aquela pessoa mudou de vida. No século 21, o mundo em qual vivemos, quando alguém fala em mudou de vida, é porque alguém ganhou uma casa, é porque alguém ganhou um carro, é porque alguém conquistou um bom emprego. Mas segundo a palavra de Deus, quem pode dar uma vida de verdade para a vida do ser humano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pois tudo que nesse mundo está, vai se acabar, vai perecer. Eu não estou dizendo isso para você deixar de conquistar suas coisas, não. Conquiste, lute, se esforce pelas suas coisas, pelos seus objetivos. Mas a verdadeira mudança de vida, na vida de alguém, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se chama Jesus, o único autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E aquele homem desceu depressa para receber Jesus em sua casa. Ele desceu com júbilo, ele desceu com alegria. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E no versículo de número 7, a multidão começa a murmurar: Jesus, você vai entrar na casa desse pecador? Vai entrar na casa desse traidor, que traiu a nossa nação, trabalhando para o Império Romano, cobrando impostos além do que é para cobrar? Mas Jesus está na casa de Zaqueu. Quando nós falamos de casa, podemos nessa noite falar da nossa família, falar dos nossos familiares, mas também quando falamos de casa, falamos de morada, também falamos do Espírito Santo de Deus, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós não somos nem dignos, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na sua vida. Todo aquele que confessa o nome de Cristo Jesus é selado com o Espírito Santo da verdade, esperando o dia da redenção, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Nós não merecia, mas o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mesmo que a sociedade diga, ele matou, ele roubou, ele fez tudo aquilo, mas aceitou Jesus como Salvador, é selado pelo Espírito Santo da verdade, é selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele encontra a vida de alguém, quando Jesus ele tem encontro com a vida de uma pessoa, há uma transformação, há algo novo na vida de alguém que Jesus transformou. E há características também na vida de pessoas que Jesus transformou. O nome de Zaqueu, significado é o nome justo. Mas perante a sociedade, o nome dele não valia daquilo que ele fazia. Estava sendo ao contrário do nome dele. Mas quando Jesus ele
contra Zaqueu, mas quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, no versículo de número 8, nós podemos observar algumas características de uma pessoa que é mudada pelo Espírito Santo de Deus, de uma pessoa que verdadeiramente se encontrou com Jesus. Aquele homem que outrora tomava o lenho que era da conta dos outros, cobrando impostos, além do que era para cobrar. E no versículo de número 8, quando Jesus ele entra na casa daquele homem, quando Jesus ele entra na vida daquele homem, Jesus ele transforma o caráter de Zaqueu, Jesus transforma o pensamento de Zaqueu, a presença de Jesus transforma a vida daquele homem, e não é diferente dos dias de hoje. Jesus ainda continua mudando a vida das pessoas, a palavra de Deus ainda continua mudando a vida de pessoas, continua mudando a mente das pessoas. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E eles murmuravam dizendo que Zaqueu era traidor da nação. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mas quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu ele se converte a Jesus. Por quê? Porque ele vem mudando a sua conduta. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aí Zaqueu ele vai dizer, no versículo de número 8, tudo aquilo, parte dos meus bens, eu vou dar para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. Então a gente vemos aqui que Jesus ele transformou a vida daquele homem. A gente percebemos que as atitudes daquele homem não são mais a mesma. O seu modo de andar não é mais o mesmo. O seu modo de falar não é mais o mesmo. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 28, se não me falha a memória, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Pois há uma transformação quando Jesus encontra a vida de alguém. Pois há uma transformação na mente da pessoa que se encontra com Jesus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Há uma transformação. Jesus, ele quer salvar a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você. Aleluia. Ele quer pousar sobre a sua casa. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer transformar você. E o versículo de número 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar do que se havia perdido. Quando nós entendemos que ele veio buscar e que ele veio salvar do que havia se perdido. Quando nós entendemos essa palavra perdido, é porque uma pessoa não tem condição de voltar para o lugar onde estava antigamente, para o lugar de sua origem. E nós recordamos de Gênesis, que quando Deus ele faz todas as coisas, quando Deus ele vai criar o homem e coloca uma árvore no jardim do Éden. E Deus ele dá uma palavra para aquele homem para não comer daquele fruto. E Satanás induzindo a serpente. Satanás entrando na serpente induziu uma mulher.
e ela comeu daquele fruto. E ali eles quebraram a sua comunhão com Deus. Ali eles quebraram a sua aliança com Deus. Porque não foi Deus que quebrou com o homem, foi um homem que quebrou com Deus. Porque a salvação nunca foi do homem para com Deus, e sim de Deus para com o homem. A salvação é a graça, a salvação é pela graça, e daí todos vêm a pecar, e a humanidade toda está corrompida por causa daquele ato, daquele homem. E a Bíblia diz que todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados da presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos restituídos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E Jesus é o único que pode salvar a vida do ser humano do tormento eterno. Jesus é o único que pode salvar o ser humano do sofrimento eterno. Ele é o único que pode salvar você. Ele é o único que pode salvar eu e você da condenação eterna. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E nós estávamos perdidos. E Ele veio, morreu numa cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, para que eu e você temos uma nova vida diante da presença dEle, não só nesta vida, mas na vida eterna, porque esta vida passa, nós somos como peregrino em terra estranha, há algo aguardando a nossa vida, há uma vida eterna para mim, para você. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então Jesus, ele tem pressa de salvar você, de salvar a sua casa. Não perca a oportunidade nessa noite. Não perca a oportunidade da presença de Jesus na sua vida. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Não perca a oportunidade. O dia de amanhã só pertence a Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Jesus. Assim como Zaqueu teve a oportunidade, assim como Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquele lugar, e no meio de uma grande multidão, Jesus convida aquele homem para pousar em sua casa, para estar na sua casa. Jesus está convidando você nessa noite, para ter um relacionamento com Ele. Eu não sei como você entrou por aqui nessa noite, mas Jesus, Ele quer fazer morada em você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar na sua vida. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite em nome de Cristo Jesus. Eu queria que o irmão Josiel louvasse ao Senhor nessa noite. E você ter liberdade de adorar o nome de Jesus. Você ter liberdade nessa noite de engrandecer o nome de Jesus. Assim como o Zaqueu não perdeu a oportunidade de ver quem era Jesus. E nessa oportunidade de Zaqueu ver quem era Jesus, Zaqueu acabou se convertendo. E nessa oportunidade de Zaqueu conhecer quem era Jesus, Jesus transformou a vida daquele homem. Agora aquele homem passa a ser justo. Agora aquele homem, ele entende a praticar coisas boas na presença de Jesus. Porque Jesus entrou na casa dele.
Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus como único e salvador e suficiente da sua vida? Fica à vontade para vir até o altar. Ou você que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, vem até aqui que o pastor vai orar pela sua vida. Você que quer aceitar a Jesus, fique à vontade nesta noite. O pastor orar pela sua vida. Amém. Glória a Jesus. Amém. Tem alguém nesta noite? Se tem, se manifeste nesta noite. Queremos agradecer o diácono Eduardo nesta noite pela palavra do nosso culto evangelístico. Zaqueu disse: eu vou dar metade dos meus bens. Se eu defraudei, se eu peguei, além do que era para ser, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é uma conversão, é uma mudança, amém? Isso é mudança. Eu não creio no evangelho que não muda, que não transforma. O evangelho de Jesus é aquele que muda e transforma para a glória de Deus. Irmã Fátima, vem aqui na frente, irmã Fátima, para nós fazer uma oração. Irmã Fátima pede a oração, está ali, está certo? Aleluia. Ela está ali ocupada. Isso. Vem aqui, irmã Fátima, para a gente orar para a glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós vamos fazer uma oração nesta noite pela vida dela. Ela tem uma causa na mão do Senhor. Se você tem uma causa na mão do Senhor, vem aqui nesta noite, aleluia, para Deus mudar o quadro. Quem muda é Deus, amém? Vamos orar? Em seguida, o pastor Pedro Marculino também, em seguida vai dar as bênçãos para a glória do Senhor. Tem uma causa difícil, vem aqui na frente. Vamos orar por causa nesta noite, para Deus resolver causa. Quem crê que Deus resolve, a Bíblia diz que é Deus que resolve, é Deus que faz, aleluia, é Deus, meu irmão. O homem não pode resolver, mas Deus, ele resolve as nossas causas, os nossos problemas, aleluia, é Ele. A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele resolve, aleluia, amém? A igreja, coloca as mãos para cá, e nós vamos orar nesta noite, para Deus resolver essas causas. São muitas causas, eu vou nem perguntar o que é, mas Deus, Ele sabe. Então, levante a mão nesta noite, para Deus resolver essa causa. Senhor Deus e Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eis aqui a tuas filhos, teus filhos nesta noite, de joelho dobrado, outras pessoas em pé, Senhor. Ó Deus, tu sabes, Senhor da glória, a causa do teu filho, a causa da tua filha, Pai. Toma nas tuas mãos, resolve, Pai. Bota por terra, Pai, todo empecilho, Senhor, causa na justiça, causa, Pai santo e eterno, que você acha que está difícil, mas nesta noite, Deus Todo-Poderoso, age nessa causa, resolve essa causa, Pai santo e eterno. Olha com olhar de misericórdia, bota por terra, Pai, todo empecilho, toda obra do inimigo, Senhor. É a tua palavra que diz, Senhor, que tudo que nós pedimos em teu nome, o Senhor resolve, para que o nome do Pai seja glorificado através do teu Filho. É no teu nome, Senhor, que nós estamos nesta noite, eu e a tua igreja. Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor venha resolver essas causas, Pai. Resolve, Senhor, essas causas da vitória, Senhor. Ó Deus querido, tu é o Deus que faz, tu é o Deus que pode fazer todas as coisas, porque para ti nada é impossível, diz a tua palavra, Senhor. Resolve as causas dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor da glória, toma a nossa frente nesta noite, nos guia pelo teu Espírito Santo, nos dá um começo de semana abençoado, Pai, que nós possamos, meu Deus, estar com a nossa família, nos trabalhos, Senhor, que a gente venha ser, meu Deus, cheio do teu Espírito Santo, que nós venha anunciar a tua palavra. Ó Deus querido, levanta obreiros para a tua casa. Ó Deus, toma nas tuas mãos essa causa, Pai, resolve nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém. Pastor Pedro dando as bênçãos. Amanhã não vai haver a nossa reunião aqui, que nós sempre fazemos, vamos suspender a reunião, tem oração amanhã, para a glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
poderoso. O Josiel está bonito, o Matusalém está bonito. Ei, tu tá bonito também, viu, Lécio? Estão tudo bonito, ó. Tiraram a barba. Ó, coisa bonita é um homem que está sem barba. Eu acho feio homem com barba. Ô, coisa boa, né? Aleluia. Tão bonito, viu, Ule? Eles estão bonitos hoje. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja.